Olá, amigo internauta, estamos aqui novamente para continuar a nossa série Revelando JHS, falando sobre o nosso mestre JHS e sobre a sua obra. Obra essa que, historicamente, os livros registram, sim, como registra toda a história do mundo, mas o que os livros não contam é como isso que eles narram para a gente foi preparado. Porque tudo tem uma sequência. Primeiro acontece no mundo mental, depois isso tem um planejamento e depois isso ocorre em fatos. A história narra os fatos acontecidos, mas ela não narra como foi esse planejamento, como foi o processo todo que embasa esses fatos históricos, né? O fato é que esses acontecimentos históricos, eles acontecem em função de serem dirigidos a um determinado fim este que é elencado nos mundos interiores, e aparece na face da Terra determinados seres, determinadas ordens secretas que têm a missão de levar a efeito esse objetivo. Normalmente essas ordens secretas elas se revestem e aparecem em público como colégio de iniciações ou outras instituições. Por isso que a conversa de hoje está focada nas instituições que o professor Henrique José de Souza criou durante sua vida, que veio desaguar no que é hoje a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então todo esse processo, como eu falei, ele tem o seu planejamento feito nos mundos interiores e vem para a face da Terra através de determinadas ordens secretas. Quando do advento da raça ariana, ela eclodiu na meseta do Pamir e tinha lá determinados colégios iniciáticos que a gente conhece como budismo, né? A escola do budismo e várias outras escolas que deram esse embasamento em nível histórico, tá? Então a gente começa falando para vocês a respeito de três figuras dessa região que se completam. Os Budas vivos, que tinham sede na Mongólia interior, e suas colunas, conhecidas como Dalai Lama e o Trashi Lama ou Teshu Lama, como outros tratam, tá? Essa tríade é uma tríade espiritual que embasava toda uma ordem interna, secreta e externa, através dos mosteiros e de toda uma organização que veio desenvolver-se durante toda a raça ariana. Ô Perval, vou fazer o papel do nosso amigo internauta. Pois não. Você disse que tudo vem num caminhar. De onde vêm essas emanações para essas ordens secretas realizarem esse trabalho na face da Terra? Pois é, essas ordens secretas, a gente já teve um vídeo que nós tratamos, esse nosso último, o segundo vídeo nosso, falando dos mundos interiores. Esses mundos interiores é um lugar de ideação e de plasmação, né? Dessas diretrizes que são levadas a efeito na face da Terra por ordens secretas. Essas ordens secretas, elas eclodem em várias partes do mundo com diversos nomes, né? E a gente poderia dizer que essas ordens secretas, elas seriam como uma tecla SAP, hein, Miguel? Que a gente vem essas informações dos mundos internos e elas têm que ser traduzidas para a humanidade. Então as ordens secretas, elas seriam como uns tradutores desses conhecimentos para passar para as pessoas? Você tem que ver que essas emanações desses centros precisam de ter receptores aqui na face da Terra. Então tem que haver como se fosse uma sintonia de valores. Então esses valores que emanam dos mundos internos tem que ter seres aqui na face da Terra que o possam representar. É mais ou menos nesse sentido. E aí tem gente que comanda tudo isso? Essa representação, como diz o nosso irmão Miguel, ela é feita pelos seus dirigentes e por uma pleiade de seres que os acompanham. A gente chama essa organização desses seres dirigentes e desses seres que os assessoram diretamente, daquilo que posteriormente a gente vai ter a oportunidade de estar fazendo um vídeo que chama Pramanta.
é justamente a direção, é o comando de todo esse metabolismo num determinado espaço de tempo para a realização de um determinado objetivo. Correto. Né? Então existem vários objetivos e esses objetivos são feitos por vários grupos, digamos assim, de pessoas, e essas pessoas são encarregadas de botarem isso em execução. É como se fosse, vamos dizer assim, numa empresa, a direção, o staff e os seus subordinados imediatos, sua diretoria e os seus subordinados imediatos. Todos eles são responsáveis para realizar os objetivos num determinado espaço de tempo. Essa diretoria, esses subordinados, a gente dá o nome de Pramanta. Correto. Tá? E então Mas existe um chefe, sim? Sim. Porque a gente costuma ver sempre nas religiões, nas filosofias, que sempre tem uma figura, né, proeminente e que leva a palavra final, né? Ele que traz todas as informações. Existe também nas ordens secretas esse tipo de personagem? Existe toda uma hierarquia, né? Não seriam os avataras, os manus? Qual seria o papel dos avataras e dos manus nessas ordens secretas? Então, os avataras e os manus, eles têm um papel específico de trazer essa nova diretriz e implantar essa nova diretriz através de uma organização para que isso aconteça na face da Terra, né? Esse processo vem nesse caminhar. E agora entrando diretamente na raça ariana... Que não tem nada a ver com biotipo físico, né? Quando a gente fala raça ariana, não tem essa conotação ligada ao que aconteceu ao Hitler, que queria o suprassumo da raça ariana. Não. Raça, para nós, tem a conotação de um estado de consciência. Exatamente, estado de consciência. Esse último estado de consciência que a humanidade realizou, ele foi tangenciado da meseta do Pamir e se espalha para todo mundo. A meseta do Pamir, onde é que fica? Norte da Índia, oeste do Tibete, naquela região, parte do Afeganistão, e de onde eclodiu essa parte desse movimento. Então lá tinha assentada essa tríade do Buda vivo e de suas colunas, e durante esse caminhar estava determinado que isto iria sair de lá e caminhar para a região do Ocidente. Né? Tem várias profecias nesse sentido. Acho que você tem. Bom, eu tenho aqui. Mas, e esse caminhar, ele tem geograficamente, ele é planejado, né? Que é o que a gente chama de itinerário de Ió. Só fazendo um parâmetro, o Ió era uma musa da mitologia grega que foi seduzida pelo Zeus, né? E ele se apaixona e, para ter a menina sempre com ele, transforma a Ió numa vaca branca. E para estar com ela, ele cobre toda a terra por nuvens espessas e negras. E a mulher dele, a Hera, fica desconfiada e vem para a terra. E fica meio... Que história é essa? Você toda hora com essa vaca, né? O que tem essa novilha? Eu quero essa novilha de presente para mim. E o Zeus dá de presente a novilha para Hera, mas ele tenta roubar através de Hermes. Aí a Hera descobre e cria uma mosquinha, e essa mosquinha fica perseguindo a novilha que era Ió. E ela sai correndo desde a Grécia até o Egito, quando ela se transforma novamente em mulher. Então esse caminho, esse itinerário de Ió, ele tem essa relação que você caminha para uma transformação de um estado de consciência X para um estado de consciência superior, Y, né? Que no caso era uma vaca, reino animal, para o reino hominal, que seria ela como mulher. E esse caminho, ele tem Então, esse caminho, esse surto civilizatório, vamos dizer assim, né? Ele tem um itinerário, um caminho. Então ele vem da meseta do Pamir, né? Ou seja, do Oriente, seguindo para o Ocidente. Isso? Vai tendo surtos civilizatórios em várias, vamos assim dizer, várias cidades-estados até. Então a Grécia, a gente pode citar Roma, isso pode citar até culminar na Península Ibérica. Isso. Ali que começa realmente a missão Y, propriamente dita. Né? As duas hastes, né? Tanto a solar como a lunar, a bifurcação na Península Ibérica. Vê isso
pode até colocar como o Colégio de Sagres com um foco de inteligência, porque esse caminhar, ele não é um caminhar em planos aleatório, né? É um plano físico, né? Então a gente vai ver que vai desembocar na Península Ibérica e de lá partem os grandes descobrimentos. Então cria-se uma escola onde vai se criar navios mais possantes para enfrentar mares nunca navegados, aparelhos, né? Então há uma evolução material e física da humanidade. Esse caminhar, ele vem fazendo o seu itinerário pelo mundo, pelo Egito, pelas várias cidades que tem. Todas elas sendo tangenciadas por esse governo, vamos dizer assim, secreto, através das sociedades secretas, e chegando, você tem a dinastia dos Budas vivos, né, que ele teve início com Gengis Khan, vamos pegar só a dinastia do Buda vivo, e a genealogia dele, por isso que eles são chamados dos grandes Khans, teve até o 31º Buda vivo, que em 1924 ele faleceu. E antes de falecer, eles deixam sempre alguém para suceder. É como numa empresa, você tem um determinado staff, um determinado diretor, quando esse diretor vai aposentar, ele já vem preparando uma outra pessoa para ela assumir essa posição, e junto com essa outra pessoa vem seus assessores, seus gerentes, seus chefes de departamento, enfim, para dar continuidade ao andamento dessa empresa, fazendo essa analogia para que se entenda que esse processo de evolução na face da Terra, ele não é deixado a Deus dará, ele nunca é largado, não. Ele sempre tem uma continuidade. No budismo, essa continuidade era feita através de um processo tucuístico, que eles passavam o Dalai Lama, ao morrer, depois ele encontrava outro Dalai Lama, que era a reencarnação daquele mesmo ser. Na verdade, não é que era aquela reencarnação daquele mesmo ser. É aquele ser que estava com a responsabilidade de continuar levando avante todo aquele contexto que estava sendo realizado, né? O Buda quer dizer síntese. Qualquer coisa que seja expresso numa síntese é um Buda, né? Então você tem Buda de vários reinos, você tem Buda do reino mineral, você tem Buda de reinos vegetais, porque você tem síntese. Todo o trabalho resulta numa síntese. A síntese de todo o trabalho dos animais, por exemplo, vai ser colocada num Buda do reino animal. Isso, na síntese. É a expressão da consciência. O Avatar já é a essência, a lei, né? Como se fosse a inspiração para aquele trabalho ser realizado. E o Manu? Exatamente. O Manu é o Manu, que gera o físico, assim, é o que gera a semente. O Avatar, ele diz aonde a hierarquia, a humanidade tem que chegar, e o Manu é aquele que leva, conduz para aquele local, né? É como a gente vê em jogo de futebol, né? O presidente, num campeonato, ele determina que deve-se ganhar o campeonato. Então ele é o Avatar. O Manu vai ser o técnico que pega o time e vai fazer com que o time chegue no final como vencedor no campeonato. É assim? A gente pode falar dessa forma? Sim ou não? Só a gente corta tudo. Logicamente pode-se falar dessa ideia. E o Buda seria, eu acho, a taça do campeonato. É que tem vários tipos de avatar, mas pode ser falado. Isso aí é numa matéria geral, né? Não, para que o nosso amigo internauta entenda o que a gente está falando, né? O importante aqui que a gente queria deixar consignado é que esse último Buda vivo e tanto o Dalai Lama, eles têm profecia atestando a vinda da consciência deles para o Ocidente, né? Como existia uma série tucuística reencarnacionista, vamos dizer assim, que esse processo reencarnacionista, depois a gente vai precisar até falar sobre isso num outro vídeo, que a coisa parece simples, mas é complexa. Esse processo reencarnacionista dos Dalais, eles viriam, vamos dizer assim, para o Ocidente, que aqui seria a continuidade desse trabalho. Tem uma profecia da Helena Petrovna Blavatsky, que é, vamos dizer assim, a que conduziu a haste lunar dessa missão Y, que foi desaguar, foi parar nos Estados Unidos. E ela tem na doutrina secreta um pedaço do livro
É na página 27 do volume 1 da edição francesa que ela diz o seguinte: no século XX, algum discípulo mais instruído e mais apto será talvez enviado pelo mestre de sabedoria para dar as provas finais irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, e que, como as fontes misteriosas do Nilo, foi enfim encontrada novamente a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas, esquecida e perdida durante tantas idades pela humanidade. Então aqui ela já está falando que depois dela viria alguém, né, com um outro patamar e que relembraria, traria todo esse conhecimento de volta. Ou seja, ela mesma se coloca como todo o condutor, o avatar, ele faz até um certo ponto e depois, uma forma prosaica de dizer, se aposenta e passa para o próximo para realizar esse trabalho. Na realidade, isso aí funciona como se fosse um preparo até, né? É. O antecessor prepara o campo também para o predecessor. Né? Assim, junto com esse movimento, até surgiu no mundo dois movimentos culturais espiritualistas, que é Teosofia, que foi fundada pela Blavatsky, e o Espiritismo, que veio de Allan Kardec. Para quê? Para também trazer para o Ocidente bases. Ele já está fazendo um transbordo do Oriente para o Ocidente, para dar suporte, porque é mais ou menos assim, como buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Ou seja, a razão dos ocidentais, né, aquela coisa do mental ocidental concreto, aquela busca pela matéria, né, e a parte ligada à emoção superior, né, que é ligada ao espírito trazido do Oriente. Fazer essa fusão aqui no Ocidente. Né? E o professor também escreve sobre essa missão Y, né? Tem uma carta do dia 5 de novembro de 1953, que é chamado de Ligeiras Palavras, e eu vou ler para vocês também. Ele diz assim: nesse caso, dizemos nós, missão Y, em língua tupi, Siriavaém, Paraná, ou a rota, a marcha, o movimento, etc. Duplo em relação, portanto, às duas Américas, a do Norte e a do Sul. O termo Ava, tanto tupi como sânscrito, tenho dito inúmeras vezes, inclusive nesse trabalho, quer dizer antepassado, avô, Gina, etc. Nesse caso, tal missão levada a efeito por seres Ginas, antepassados trabalhados e finalmente conscientes desse mesmo trabalho. Além do mais, por serem organizados num templo tibetano para chegar ao Brasil, São Lourenço. Ou seja, aqui ele já mostra que o destino final deste processo é o Brasil, já que ele está falando do templo de São Lourenço, que fica em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Né? Então, todas essas profecias, a gente podia falar mais alguma, profecia que foi trazida pelo Fernando Ossendowski, que é do Rei do Mundo, né? A gente podia falar de vários escritos, né? Mostrando que esse caminhar da humanidade, da evolução, ele vem de uma forma do Oriente para o Ocidente, e nós aqui estamos falando sobre a missão Y. Né? E não vem de uma maneira simples assim, né? Não. Ela vem com muito esforço de inúmeros seres, né, que vão dando suporte para isso. Tem a profecia do próprio Trash Lama, olha. Isso eu peguei na Dharana, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Eubiose, voltada ao público externo. 233 de fevereiro de 1999, ele diz assim: no ano do tigre e da terra, que é 1950, a religião e a administração secular do Tibete serão atacadas pelas forças da Fênix Vermelha, os comunistas chineses. O 14º Dalai Lama e o Panchen Lama serão vencidos pelos invasores. As terras e as propriedades dos mosteiros lamaístas serão destruídas. Os nobres e as altas personalidades do Estado terão suas terras e seus bens confiscados e serão obrigados a servir às forças invasoras. Contudo, a grande luz espiritual que há séculos brilha sobre o Tibete não se apagará. Ele aumentará, difundir-se-á e resplandecerá na América do Sul, e principalmente nas terras do Fung Sang.
onde será iniciado um novo ciclo de progresso com a nova 7ª raça dourada. Então, a gente vê por aí que nesse processo natural já estava sendo preparado um ser aqui no Ocidente para ser o sucessor de todo esse trabalho. Tá? Em 1883, o professor Henrique José de Souza nasceu em Salvador, Bahia. E lá ele viveu, né, uma criança normal, e teve vários acontecimentos que isso daria um vídeo especial só para falar a respeito disso com detalhes. Mas o fato é que ele, por volta de 1914, deixa a Bahia, vem para o Rio de Janeiro, então capital da República, né? E lá ele começa um trabalho e fundou uma sociedade já tangenciado por seres do Oriente, com o nome de Samyama. Esse movimento Samyama era tangenciado por Patanjali. Patanjali é um yogi que fez um processo de iniciação através de 8 passos da yoga, né? E ele que foi o tangenciador de Samyama. Foi uma época em que houve muitos fenômenos, materializações, justamente para atrair o pessoal para ter contato com o professor Henrique José de Souza, para que dali pudesse sair realmente uma nova sociedade. Essa Samyama, ela findou, não teve muitos anos, e posteriormente o professor recebeu uma mensagem que deveria ir para São Lourenço. Lá ele funda espiritualmente, ou entra em contato, né, num outro plano, num plano causal com os dirigentes da então Fraternidade Branca, que estava no Ocidente, e recebe a missão de dar essa continuidade. Isso por volta de 1921. Mais precisamente em 1921. Ele volta para Rio de Janeiro e em 1924 funda materialmente a Sociedade Mental e Espiritualista Dharana, né? O nome já está falando que é uma sociedade mental e espiritualista. Dharana porque é o 5º passo da yoga desse Patanjali, que era aquele que o assessorava em Samyama. Os passos da yoga de Patanjali, se eu não me engano, se não me falha a memória, é Yama, que ele fala das virtudes que a gente tem que cultivar, Niyama, das coisas erradas que nós não temos que fazer, Asana, né, que são posturas, Pranayama, que é a respiração, que no segredo da respiração estão todos os segredos do desenvolvimento do ser humano, dos tattvas. Pratyahara, né, que é o foco já mental em determinados acontecimentos, tendo controle mental. Depois entra em Dharana, que aí é o controle, já entrando para a parte de meditação, o sumo controle mental, que é o nome que assumiu a sociedade criada em 1924. Dhyana, que é o 7º passo, e Samadhi, que é o 8º passo, que lembra a própria Samyama, né? Esse Samadhi. Tá. Então, ele faz Dharana, e Dharana está ligado com a missão dos 7 raios de luz. Por quê? Aí cabe um adendo. Quando o comando de uma determinada missão vai ser passada para uma outra pessoa, existem pessoas que são, vamos dizer assim, capazes de fazer isso. Mas a gente não tem uma certeza, não se tem essa certeza, até que as pessoas mostrem através de realizações se elas são realmente aquelas que se precisa para realizar o trabalho. Assim como você estando numa empresa, vai sair o diretor, ele tem os possíveis sucessores. E esses possíveis sucessores vão se mostrando através do seu trabalho aquele que é mais apto. Quando estava em Dharana, Dharana era a quinta rama budista que veio do norte da Índia. Por que ela era a quinta rama budista? Porque ela era a quinta de 7. Então existia no mundo 7 outras seres, 7 outras pessoas, 7 outros movimentos que partiram dessa região para levar avante essa missão. E através da postura dos seus dirigentes é que ficou determinado, é que vai se determinando quem é aquele que está mais apto a assumir uma determinada
condição de chefia, tá? Então, o professor Henrique José de Souza, que era da Quinta Rama Budista, que era da Arana, ele, em 1928, pelas suas qualidades, assumiu ou integrou-se nele o mestre. E nessa integração dele do mestre, ele se tornou o dirigente de todo esse movimento. Ele, professor Henrique José de Souza, como detentor de todo desse movimento, ele tinha a missão de fechar as últimas duas linhas, vamos dizer assim, as duas últimas linhas de toda a organização que fechava esse movimento do ciclo do estado de consciência árico ou ariano. Seria a missão dos 7 raios, isso aí? E a missão dos 7 raios era da Arana, que era da Quinta. Quando em 1928 ele recebe o status de mestre e passa a controlar isso daí, a missão dele foi terminar essas duas últimas raças. Então aí surge a missão Y, tá? Como decorrência dos 7 raios de luz, porque ela vem justamente fechar essas outras 7 linhas do Pramanta, ou da direção, com a linha que iria para Norte América, que era lunar, e a do Brasil, que era solar. E ele falava isso já em 1953. Tem uma carta de 7 de janeiro, que ele diz assim: hoje o 7, mistério da própria obra, como missão dos 7 raios de luz, como foi apresentada desde o começo, para depois então ser completada com o nome de missão Y, na razão de 2 hastes, a lunar e a solar. Então, essas duas linhas, como eu falei, estão ligadas à missão dos 7 raios de luz, que tem a ver com o Pramanta. O Pramanta, ele é, como a gente estava dizendo, a direção e toda a assessoria dessa direção de um trabalho a ser realizado. E esse Pramanta, ele é realizado através de 7 linhas, de 7 ciências, vamos dizer assim. E cada uma dessas linhas tem uma função filosófica, científica, artística, né? Então elas são conhecidas com os nomes de Abialá, Najib, Germanos, Mória, Kutume, Hilarião e Serapis. Daria um outro vídeo. Vai dar um outro vídeo, com certeza isso. Mas vai dar um outro vídeo. Essas linhas são o quê? São áreas de atuação? São áreas de atuação que existem dentro do Pramanta. É como se dentro de uma empresa você tivesse a linha de produção, a linha administrativa, a linha de qualidade, de checagem de qualidade. Cada uma linha dessa é responsável por uma fase, por uma elaboração do processo, para no final se chegar àquilo que estava... Para dar consciência às raças, porque na realidade, né, a gente está falando da raça ariana, não é isso? Isso. E a raça ariana, ela é composta de 7 sub-raças. Nós tivemos 5 e a missão Y ia cuidar das 2 sequências. 2 sequências. A então. 6ª e a 7ª. Isso. Então, cada uma dessas linhas tem a função de um determinado trabalho. E isso daí é global, é na face da Terra. Todas elas atuam em todos os planos, em todos os países, em todos os lugares. Isso aí é um processo que é uma teia que envolve todo o processo de consciência que existe na face da Terra. Então essas últimas 2 linhas finalizadoras do processo, ela, através do itinerário da evolução na face da Terra, aquele itinerário de Ó, que a gente já se referiu aqui, que chegou até a Península Ibérica e se abriu como um Y para a América do Norte e a América do Sul, né? Por determinadas razões, teve os empecilhos na América do Norte, que a gente que a pode Blavatsky que tinha a missão de comandar essa haste da missão, fundando a Sociedade Teosófica lá. Não deu certo, ela acabou saindo, né, voltando para a Índia, fundou a Sociedade Teosófica de Adyar, que é o comando dela até hoje, né? Até lá. E depois voltou para a Europa e escreveu grandes livros também, né, ligados a esse trabalho todo aí do desenvolvimento das mônadas. Não é isso? E o que é mônada? Porque a gente fica falando esses nomes estranhos, As tem mônadas, que ter uma as moedas. explicação. As moedas, né? A mônada seria o princípio espiritual, né? O corpo, vamos assim dizer, como se fosse o corpo causal, não é isso? Atma,
É isso? É uma centelha divina, né? Que está falando do corpo causal. O corpo causal. É como se a gente falasse do quaternário, né? Mas isso daria vai gerar Na verdade, outros é um vídeos, pedacinho, né? Mas é só pra gente... É um pedacinho de Deus, né? Deus se desdobra em miríades e miríades de pedacinhos e a mônada estaria relacionada a um pedacinho de Deus, para que o internauta possa entender isso. É como se fosse o registro de todas as experiências, vamos assim dizer. O registro, ela registra tudo. É uma fagulha de uma grande fogueira, né? Então seria a parte, vamos dizer assim, indivisível do todo. Se você pegar do todo e dividi-los em várias partes, é como se fosse o átomo. Você chega como na no início essência, da palestra, né? Iramar falou do SAP, né? É como se fosse um chip. SAP. É um chip. É um chip, pequenos exatamente. chips que trazem informações. E aí faz essa bifurcação, uma parte vai para os Estados Unidos e a outra parte vem para a América do Sul, precisamente para o Brasil. Né? Como dá um problema na América do Norte, e a gente vê que isso é real pelo próprio desenvolvimento econômico, científico, ou seja, houve um florescer em termos de poucos anos nos Estados Unidos. Com esse adiamento, já que ela foi para adiar e adiou o processo, né, tudo isso vem desembocar no Brasil. Né? A missão Y, tanto a haste lunar como a haste solar, vem a ser realizado nesse país. Por isso que a gente tem como um condutor desse processo, para nós dentro da Sociedade Brasileira de Biobiose, o professor Henrique José de Souza. Né? E a gente parou na nossa conversa, ele já estava em 1924 fazendo a inauguração da instituição, né? Que era a Dharana. Isso. E Dharana, ele passa em 1928 a assumir o controle como mestre da missão Y, e a Sociedade Mental e Espiritualista Dharana para se chamar Sociedade Teosófica Brasileira, que nada tem a ver com a Sociedade Teosófica do Brasil, que tem a sua sede em Adyar, que era ligada a Blavatsky. Ela assumiu esse nome de Sociedade Teosófica Brasileira justamente por ser a América do Norte, onde surgiu a Sociedade Teosófica, um dos ramos finalizadores da raça ariana, que é o ramo lunar, ou, se você for falar em termos de linha, é ligado a Hilarião, como o Brasil é ligado a Serapis. Um é lunar, outro é solar. Então isso tudo fundiu-se aqui no Brasil, na América do Sul, sob o comando do professor. Não que Norte América não tenha a sua função, ela continua a sua função e tem a sua função, mas o comando de todo esse processo está sediado no Brasil, aos 23 graus de latitude sul do Trópico de Capricórnio, né? Como antigamente era aos 23 graus de latitude norte do Trópico de Câncer. E esse processo de 1928 ele passa a se desenvolver, é fechado esse trabalho, esse ciclo da raça ariana, e iniciado um novo ciclo, tá? Um novo Pramanta, uma nova diretriz de trabalho. É como se dissesse assim, não, agora nossa firma vai lançar um novo produto na praça. Então foi feito todo um marketing, todo um trabalho, toda uma estratégia para ser implantado isso. Isso significa um novo Pramanta, um novo trabalho, uma nova equipe que está direcionando e conduzindo esse trabalho. Eu sempre penso no nosso amigo internauta, né? Pramanta. Pramanta é uma palavra em sânscrito, né? Que na verdade é um instrumento de fazer fogo. Ele tem um disco onde você pega um pauzinho e fricciona esse círculo. E aí com o atrito do pauzinho nesse ciclo vai surgir um fogo, uma luz. Então isso, na verdade, quando a gente fala de Pramanta, a gente está falando nesse sentido, de lançar luz a um novo projeto, né? No caso, exatamente. Começou um novo movimento, um novo processo. Quando a gente, toda vez que fala de Pramanta, a gente está falando dessa realização. A gente está dando uma luz, colocando um novo design, está criando, né, estratégias, né? De marketing. E muito atrito. Muito atrito, né? Porque quanto mais atrito, mais calor, mais luz e mais tudo. Né? Então sempre vai ser assim, dessa forma. Como você falou, o Pramanta, esse atrito entre o vertical e o horizontal, entre o espírito e a matéria, que vai produzir todas as realizações que existem na face da Terra.
Porque a ideação, ela é própria do espírito, é a luz que vem de cima para iluminar. E a matéria é o embasamento, é onde a fricção do pauzinho e o arame embaixo, que é a parte horizontal e a vertical se atritando, espírito e matéria, vai surgir as realizações. Isso que você deu o nome, explicou, que é o Pramanta, e é exatamente isso, é através da ideação planificada e posta em atividade na horizontalidade ou na face da Terra, é que vai dar origem aos fatos históricos que são registrados aí, né? E tudo isso aí embasado por todo esse processo que a gente está falando. A Sociedade Teosófica Brasileira, que foi criada em 1928, ela vai evoluindo até chegar nos dias de hoje, passando por, depois de ter o nome de Missão Y, ela passa a ter o nome de Missão para o Preparo do Avatar da Era de Aquários. Preparo esse que foi realizado e aconteceu já o nascimento do Avatar em 1949. Que a gente vai, numa outra oportunidade, entrar em detalhes, né? E ela vem evoluindo, preparando a consciência da humanidade, porque todo colégio de iniciação, ele prepara a consciência da humanidade para passar de um estágio para outro. Então ela vem dando conhecimentos, como um colégio iniciático que é, para embasar o ambiente psicomental humano e de cada um, para receber esse novo influxo, essa nova diretriz, essa nova evolução que vem sobre a humanidade, através de um dirigente que a gente chama o avatar do ciclo de Aquários, e aqueles que não terão contato direto com eles podem sentir isso através das invenções, das realizações, da modernidade que toda a sociedade é beneficiada com isso. Não sei se dá para colocar como exemplo, é como se fosse um curso de um novo idioma. Um colégio de iniciação, ele vem e prepara as pessoas que estão naquele ambiente com um novo linguajar, porque o Avatara, ele vem trazer um novo estado de consciência, ele vem trazer uma nova forma de pensar e de agir. E isso demanda uma nova linguagem. Então, os colégios de iniciação é como se estivesse dando um curso de uma língua diferente e as pessoas estivessem se preparando para entender esta linguagem que vai vir relacionada ao futuro. Dá para colocar isso como exemplo? Perfeito. E que, na verdade, essa nova linguagem já existe, já está aí, todo mundo está sentindo isso. São as comunicações rápidas, a internet, enfim, as invenções e toda essa modernidade que nós temos hoje. Esse esquema do Pramanta dá para exemplificar muito bem isso. Você não necessariamente tem acesso ou conhece o diretor da empresa que faz um determinado produto, e nem o staff, nem a diretoria dele. Mas esse produto feito, ele vem ao mercado e você tem acesso a ele. Então, mesmo que você não conheça a diretoria da Toyota, mas você pode adquirir um carro assim. Você se beneficia, se beneficia com isso, daquele né? processo, exatamente. Então, esse processo está aí. E como se beneficiar com isso, o Colégio de Iniciação tem, como a Sociedade Brasileira de Biose, ministra cursos exatamente nesse sentido, de dar essa nova visão que a humanidade pode explicar toda... para ele, para o internato, o que significa a palavra eubiose? Biose é como a gente sabe aqui, né, pelas revelações do professor, o Dr. Maurus, né, que é o chefe da Biblioteca dos Mundos de Duarte, dos quais vocês já falaram em outro vídeo, né? Exatamente. Ele que sugeriu esse nome, né? Que está ligado à ciência da vida, né? O bem viver, né? Eubiose, né? O eu, o bem, o bom e o belo, né? A tríade, né? Eubiótica. Né? Bio é vida. Eu de acordo com a vida, né? Eu de bem com a vida. Bem. Isso aí, iose é o processo, né? Então, o processo do bem viver, viver dentro do bom, do bem e do belo. Ou seja, a eubiose, ela não é uma religião, ela não é uma filosofia, ela é uma ciência que dá capacidade, habilidade ao que nela pratica, viver de uma forma melhor, né? Viver dentro do bom, do belo e do bem. Com consciência. Com consciência. O importante é o estado de consciência, né? Você dá continuidade no estado de consciência. A iniciação, a base dela é propiciar isso.
dar continuidade de consciência, né? Mesmo que a gente parta para outra, nós conseguimos, através da iniciação, né, pelo método iniciático, ter continuidade de consciência, né? Não interromper esse processo. Não é um local onde a gente fica idolatrando, né? Não, o Messias. nada disso. O Messias não é, como dizia um baluarte da Helena Petrovna Blavatsky, né? Ligado à missão dos 7 raios de luz, o Dr. Mário Roso de Luna, ele dizia do achaque dos débeis, né? Assim, que procuram o messianismo, né? De seguir como se fosse precisa de uma pessoa como referência, assim, o Salvador. De um Salvador, de uma bengala, né? Alguma coisa para se apoiar. E na realidade, os colégios iniciáticos, né, principalmente ligados ao mestre JHS, né, a eubiose em si, ela dá esse potencial da pessoa seguir o seu caminho, né, sozinha, trilhando assim, lógico, trabalhando pela comunidade, mas seguir sem precisar de nenhum guru, vamos assim dizer. Uma muleta. Né? Uma muleta, ele tem o estado de consciência contínuo. Exato. É você ter técnicas, você ter habilidades, instrumentos para trazer esses valores do Pramanta para dentro de si, né? A eubiose, ela trabalha com o aflorar, o despertar do teu Deus interno, né? A gente não tem que projetar no outro esse processo de iluminação. Ele é interno seu, né? Então, o bom e o diferencial da eubiose em relação ao que a gente tem, vamos dizer assim, no mercado, se a gente for falar de produto, né? A diferença da eubiose é que coloca na sua mão a responsabilidade de fazer a própria evolução. A gente não está amparado, ancorado num outro ser. Se há problemas ou se há vantagens, ela é decorrente do seu processo. E o curioso é que nesse processo todo, esses seres, né, por exemplo, a Blavatsky ou o professor, eles tiveram momentos de ter que atrair o público através de processos milagrosos, né, ou então de atrativos, né, para atrair o público. E isso aí normalmente sempre foi um empecilho, porque do mesmo jeito que se atrai, né, e pode as pessoas ficarem presas só à fase fenomênica. Exato. Não conseguem ter um estado de consciência um pouco mais adiantado, né? Então esse processo aconteceu na fundação de Adyar, que antecedeu a fundação da Sociedade Teosófica lá na América, com a criação da Clube dos Milagres. Exatamente. Chamado Clube dos Milagres, que também não deu certo, e a própria Blavatsky retomou depois e fundou a Sociedade Teosófica. E o professor teve, né? Vamos até comentar um pouquinho das primeiras que você falou, né? De Samyama e... Quando ele vai fazer a fundação material da obra. Isso, que aí tem esse processo dos milagres também, que isso aí tem que deixar claro que não é o objetivo. Era uma estratégia de marketing, né? Para atrair o público, né? E ficavam aqueles que estavam afinizados com esse processo de iniciação que é essencialmente mental. Porque, na verdade, o que se propõe aí, quando se vai fazer um esquema desse, o que se quer é qualidade. Mas você consegue retirar a qualidade da quantidade. Então, você atrai uma grande quantidade de pessoas para depois fazer uma triagem. E essa triagem não é feita por uma pessoa, cada um faz essa triagem através do seu posicionamento, através da sua visão, através de ela se identificar com aquilo que está sendo colocado ou não. Essa triagem é cada um que se coloca, né? Então, no primeiro momento, é feito... muitos os chamados e poucos os... Muitas chamadas para você ter muita gente perto. E nisso você faz materializações, levitações e coisas desse tipo que todo mundo se interessa e gosta de ir lá ver. E depois é dado o conhecimento realmente e o trabalho que se pretende atingir. E aí a pessoa se identificando com isso permanece. A maioria não, a maioria sai. Mas aí é um processo de triagem que cada um se autoelege, não tem ninguém que eleja ninguém não, né? Então, em 1928, a sociedade passou a ser chamada Sociedade Teosófica, e isso veio nesse caminhar até chegar em 1969, quando foi que ela passou a ser chamada Sociedade Brasileira de Eubiose. E já nessa época o professor havia falecido, em 1963. De 63 até 69,
a direção ficou praticamente com a sua esposa, Dona Helena Jefferson de Souza, e em 1969 o nosso atual grão-mestre, venerável Hélio Jefferson de Souza, filho do professor Henrique José de Souza, é o nosso grão-mestre e o diretor e o presidente da Sociedade Brasileira de Obiose. Ela tem essas instituições que foram criadas, elas foram criadas e cada uma delas vem num momento histórico, embasando toda uma planificação existente anteriormente através das suas ordens secretas, que é colocado através de um colégio iniciático para o povo em geral, que visa dar um estado de consciência da nova era, um estado de consciência relativo a um novo passo que a humanidade está dando. Exato. E é nisso que nós, da Sociedade Brasileira de Obiose, estamos empenhados, né? A nossa ideia é divulgar todo esse conhecimento deixado pelo professor Henrique em Cartas Revelações, que são livros, a gente já até comentou aqui, desde 1933 até 1963, ele escrevia diariamente, e essas cartas, elas são faróis, são indicações para esse despertar desse nosso Deus interno. Então, nós, dentro do nosso processo, é divulgar este trabalho que, na verdade, não é nosso. Nós somos herdeiros desse conhecimento deixado e que é uma sabedoria iniciática das idades, né? Ela vem nesse presente ciclo, com o nome de eubiose, tendo o seu fundador, o professor Henrique e a Dona Helena, mas todo esse processo vem de tempos em tempos, como a gente estava comentando, veio desde lá do Oriente, no caminhar do itinerário de Ó, bifurcou na missão Y, haste lunar, haste solar, e hoje ela se tem a sede no Brasil. E isso é tão real que a gente vê nos dias de hoje a projeção do país em todos os sentidos, né? Em poucos anos a gente é chamado a dar nossa opinião, é chamado a comentar ou dar novas diretrizes, porque nós, como pátria do Avatar, o berço da nova civilização, nós deveremos dar uma nova forma de viver, mostrar ao mundo que nós devemos ter uma nova conduta, para que a humanidade toda, aqui não é um ufanismo e nacionalismo, porque nós somos brasileiros, na verdade, a responsabilidade de transformar a humanidade, né? E isso deve ser encarado como um privilégio, né? E ao mesmo tempo um trabalho extenuante e árduo, né? É importante dizer que a Sociedade Brasileira de Obiose tem vários departamentos no Brasil, né? Em várias localidades, e fora do Brasil inclusive. Esses endereços podem ser achados no site www.eubiose.org.br, é isso, né? Exatamente. E aqueles que estiverem em algum lugar que esteja difícil o acesso a representações, nós temos curso por correspondência, que também vai estar colocado as indicações, e nós estamos à disposição. E no site também existem informes sobre palestras públicas que acontecem no Brasil inteiro. Então, se você não quer fazer o curso, mas quer escutar mais a respeito do assunto, existe lá um box onde existem todas as divulgações das palestras que acontecem nos diversos departamentos. Para finalizar... Missão cumprida ou missão Y cumprida? Para finalizar, só lembrar que esse pequeno trabalho que a gente está fazendo aqui é para trazer um pouco de luz, né? A gente tenta. Trazer um pouquinho de luz. Porque, na verdade, nós também estamos num processo de iluminação, de caminhada. Trazer um pouco de luz a tudo aquilo que o povo desconhece. Exato. Né? Porque reconstruir é o brado que nos compete. Ok? Tchau, pessoal.